O Túlio Eu, quando Maravilha. dirigi o Botafogo em 2015, eu, às vezes, na hora do almoço, eu descia e ia dar entrevista pro pessoal que estava ali embaixo. O pessoal das rádios. Então, eu digo, gente, vamos conversar um pouco. Sempre foi assim. É. Aí ele, pô, sério que tu vai falar? Eu nunca fechei meu treinamento. Fechei meu treinamento. Agora não tem nenhum Vai ver. aberto. Não tem. Até porque agora é centro de treinamento, né? Fica Complicado. longe o campo, né? E que também tem muita gente, né? Porque antigamente você tinha as rádios, os jornais e as televisões. Então você contava o quê? 10, 12? É, por aí. Agora você conta 30, 40. Porra, todo mundo... O Jesus tirava até a galera que cortava a grama pra não contarem a escalação. Ele blindava. Todo mundo, saia todo mundo. Todo mundo. Presidente não podia assistir. Você acha que com esse elenco do Flamengo, mais as contratações que estão chegando, Tite no comando, dá pro Flamengo voltar a ganhar tudo? Eu acho que já voltou bem melhor Também com achei. ele, né? Também achei. Já deu uma cara de time. Agora é recuperar alguns jogadores, como o Gabigol, né? Tem que recuperar, tem Eu que acho que o voltar Gabi a vai embora. jogar. Não sei. Tem que Ele voltar. O Pedro entrar num ritmo melhor, embora tenha feito gols. Agora você vê que o ritmo dele não tá aquele ritmo com o Dorival ainda, né? O Bruno Henrique, eu acho que tá voltando bem. É onde... Fechou? Mas assinou? Não, assinou não, pô. Só se for agora à tarde. Até de manhã. Ah, então pode ter sido o Bruno Henrique. Agora, você hoje, inegavelmente, é uma referência mundial do futebol brasileiro. Todo mundo que trabalha com futebol sabe disso. Queria saber como é que você viu essa declaração do Vitor Pereira que o brasileiro é mal educado, que o povo é mal educado, que a imprensa é mal educada, que o povo brasileiro impressionou ele porque o povo é muito mal educado. Eu trabalhei em Portugal, né? Eu trabalhei no Vitória de Guimarães. E o meu pai foi me visitar lá. E meu pai é evangélico, todos nós somos evangélicos. E ele, quando acabou o jogo, ele chegou em casa e disse assim, nunca mais vou assistir um jogo seu aqui. Aí eu disse, por quê, pai? Disse, esse povo português é muito mal educado. O que esses caras te xingaram lá no banco, o que eles falaram, eu quase perdi a cabeça. Eu disse, que isso, pai? São torcedores. Eu acho que a gente tem que criar uma reputação para poder falar de alguma coisa. Então, quando eu digo que eu estou indo embora porque minha sogra está doente e depois eu assino um clube, isso não é falta de educação, isso é desonestidade, né? Então, é complicado você ouvir isso. Agora, lamentavelmente, quando a gente vê os índices educacionais do nosso país, a gente vê que está caindo cada vez mais, né? Quando você vê todos os testes que nós fazemos, se a gente pega a curva de QI do nosso país em relação ao Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, e vê a gente, que a gente está ali em 67, 57, quando eles batem 97, 100, a gente vê que o nosso nível de educação está caindo. Quando a gente está permitindo que muitas coisas aconteçam agora, nós estamos estendendo o nosso grau de permissão para que as pessoas façam as coisas erradas. E isso está acontecendo com a educação. E o Vitor Pereira ainda tem outro agravante. Não sei se você se lembra de uma entrevista que alguém perguntou para ele assim, você tem medo de ser demitido e tal? Ele, epa, sabe lá quanto é que eu tenho na minha conta? Uma arrogância. Ele é Aí absolutamente. O que é duro é que a gente não pode dizer assim, você é um mentiroso. O que você está falando sobre o povo brasileiro é mentira. Não, a gente vai ter que dizer todas as coisas dele, mas não é errado. Porque nós estamos caminhando para um nível de que... Eu estou no Ziza da Zinzane, né? Sim. Do Brunoro. O Brunoro com o Renato Vilarinho e a Cláudia, que são os donos da Zinzane, né? Que são dois caras de uma visão absurda. A visão absurda. E aí, um dia desses, passou um menino da Sub-17. Disse, e aí, Renê, tudo bem? Tudo legal? Fiquei olhando para a cara dele. Tá bom. Aí, no outro dia, eu estou andando assim no campo, eles estavam acabando o treinamento dele. Quando eu passei, ele tentou jogar a bola entre minhas pernas. Eu digo, paga 10. Paga 10. Aí ele, paga 10. Ele abaixou, pagou 10.
Você está lidando com quem, rapaz? Que idade você tem para tentar fazer isso comigo, ter essa intimidade comigo? Renê, eu não sou seu colega, cara. Eu estou próximo, ajudo vocês, mas eu não sou seu colega. Tem que haver um nível de respeito aí. Ah, desculpe, professor. Não é o fato de te chamar de professor. Não é o fato. É o fato dele começar a ir subindo o nível dele de achar que ele pode fazer tudo. E ele não pode fazer tudo. Quando ele perde o respeito por você, ele vai perder o respeito pelo treinador dele, ele vai perder o respeito pelo árbitro, ele vai perder o respeito pelo pai dele, ele vai perder o respeito de todo mundo. Eu aprendi isso com o Liminha. Lembra do Liminha, carregador de piano, volante do Flamengo? Porra, Liminha, Nelsinho. Isso, foi meu primeiro treinador no Flamengo. Né? Carlinhos, Nelsinho e Liminha. Foi meu primeiro treinador no Flamengo e eu lembro. A gente, uma época, e ele era disciplinador e tal, e tinha um coração enorme, mas era... Claro. E aí eu lembro uma vez, a gente botou brinco e tal, ele, não quero, vocês são atletas, tô falando de outra época, isso é 1989, 1990. Não quero, pode machucar, é argola, não sei o quê. E é coisa do professor. E aí eu lembro que ele falou, e outra coisa, tem um monte aqui que tem potencial pra subir. Pô, nesse time tinha Andrezinho, André Bahia, Felipe Melo, Ibson, eu... Anderson, lateral esquerdo, jogou muito tempo seleção de base. Nelinho, que era um dos grandes destaques do Flamengo. Júnior, pô, um time bom. Nelinho é técnico da Sub-20 do Zinza. É mesmo? Filho do Maneco? Pequenininho, Nelinho, filho do Maneco. Beijo pro Nelinho. Alanzinho, que pô, brilhou na Turquia, no Trabzonspor. E a gente foi subindo. E o Liminha lá nas categorias. Cara, toda vez que eu passava pelo Liminha, eu tirava, ia lá, cumprimentava ele. Ele sabia que eu tirava. Ele falou, eu sei, mas era coisa do respeito. Claro. Você vê, a primeira coisa que quando eu te encontrei, professor, aqui, quando eu cheguei pra te dar boa tarde. Porque eu acho que a nossa geração, a minha, né? Tô com 40. Ainda tinha muito essa coisa do respeito, do respeitar o número baixo, de olhar pro Filipão, pro Luxemburgo. Eu discordo de 70% do que o Luxemburgo fala. Não tô falando de futebol. Falando de outros assuntos, a forma que ele se coloca. 70% é demais, mas vai. Mas dentro de campo, você precisa reconhecer, cara. Claro. O tamanho do Luxemburgo, tanto de título do Luxemburgo. Pô, o Joel, pra essa galera mais nova, virou um personagem. Tanto de título estadual que o Joel Santana tem, né? É verdade. Sabe? É isso mesmo. E outra coisa, mas não tem tática, estratégia. Eu trabalhei com o Joel no Flamengo, a gente teve aquela arrancada ali. Tinham 10 jogos, tinha que ganhar 8. Aí tinha o Luizão, Penta, acima do peso. Obina, Diego Souza, Léo Moura. Salário de 4 meses atrasado, irmão. O Joel foi aqui, ó. Na força mental. E a gente foi ganhando e conseguiu livrar com 2 rodadas faltando ainda. Então, assim, eu entendo a sua... Qual é a palavra? Seu susto quando um menino de 17 anos tem umas atitudes como essa. É impressionante, cara. Impressionante como... Mas que bom que tem você pra educar, se a gente não tiver esse cuidado, né? Se a gente não tiver esse cuidado, nós vamos perder uma geração completa, porque não vão ter limites, entendeu? É aquilo que eu falei de convivência. Eu tenho que saber aonde é o meu limite. Quem não tem limite, ele se perde totalmente. Em tudo. O cara perde. Eu tenho uma história de um jogador, que eu não vou dizer o nome dele. Eu, quando peguei o Fluminense em 2008, o Fluminense estava em penúltimo... Estava para cair. Fabinho Soldado era o meu jogador. E aí eu convenci ao Celso Barros, que tinha 2 milhões para o time não cair. Eu disse para ele, não funciona você dizer que tem 2 milhões para não cair. Funciona, a cada jogo você dá um bicho. Define quanto você vai dar. Vai dar 100 mil, dividir para todo mundo, 200 mil. Vai fracionando esses 2 milhões e você vai ver. Nós tínhamos 10 jogos, tínhamos que ganhar 7, podíamos empatar 1, podia perder 2. Empatamos 2 e perdemos 1. E ganhamos 8, se eu não me engano, ou 7. Sei que pegamos Sul-Americana ainda. Um desses meninos, ele ganhou, num jogo, 15 mil reais. O salário dele era 1.500. 10 vezes. E aí ele chegou me contando a história. Cheguei lá, meu pai estava deitado na cama, e eu conheci o pai dele grande pra caramba, brabo. Meu pai estava deitado na cama, eu virei para ele, levanta daí! Levanta daí! Ele, tá falando assim comigo? Vou quebrar você no meio, rapaz. Levanta daí que eu já falei. Ele,
Vou levantar, mas vou quebrar. Quando ele levantou, ele pegou os 15 mil reais, estava em dinheiro, e jogou no peito dele. Espalhou dinheiro para tudo quanto foi lugar. Ele falou, o que é isso? Pega isso e vai depositar no banco. O pai pegou aquilo e foi depositar no banco. Sabe o que aconteceu? Ele deixou de ser provido para ser provedor. Ele passou a ser o chefe da família. Quando ele veio para o clube, ele começou a achar que ele também podia se comportar da forma como ele passou a se comportar em casa. E ali ele não podia. Aí ele teve problema com o preparador físico, ele teve problema com o fisioterapeuta, ele teve problema com todo mundo. Porque mudou radicalmente para ele alguma coisa dentro dele e que ele passou a ser o que ele não era, na verdade. Então, eu sempre converso, e às vezes as mães ligam para mim e dizem assim, professor, o que você me aconselha? Eu disse, como é que você faz com o dinheiro do teu filho? Ele disse, eu é que guardo. Eu digo, legal. Ele quer ir ao cinema, ele me pede, eu dou. Beleza? Ele quer comprar uma calça, ele me pede, eu dou. Ele quer comprar outra coisa, ele me pede, eu dou. E aí, se ele te pede, tu dá. Ele pede, dá. Então, você não é quem controla o dinheiro. Você só guarda o dinheiro. Seu banco. Só guarda. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma mesada para ele, dizer assim, sua mesada é aqui, é 500, 1.000 ou 1.500, essa é a sua mesada. E quando acabar? Quando acabar, meu filho, você vai ter que esperar que só mês que vem, quando eu receber outro salário. E isso faz com que ela seja a controladora dele, senão ele é o provedor de casa. E é isso que nós estamos perdendo várias crianças por isso. Porque aos 15, 16 anos, ele já é o provedor, o pai para de trabalhar, a mãe para de trabalhar, e ele manda em casa, e quando ele chega no clube, ele acha que vai mandar em todo mundo, não manda, entra em atrito, começa a crescer, vai a carreira embora. Vai a carreira embora, e a gente está perdendo o jogador. E aí, eu sei que você se amarrou nesse corte, então faz um favor, aproveita e compartilhe com a galera do Zap, põe no grupo do futebol, no grupo da faculdade, no grupo do colégio, no grupo dos amigos, nesse grupo aí também não tem problema não, compartilhe aí.